Imagina um prédio sem porteiro. A porta está aberta, qualquer um entra, entregador, um desconhecido e até, de repente, um criminoso. Agora troca o prédio pela sua rede. É assim que ela fica sem um firewall. Então, roda a vinheta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Defense Learning, esse produto da Defense Productions que é para você que quer conhecer um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso da cibersegurança e não sabe por onde começar. Você que ouviu falar em cibersegurança, ouviu recentemente sobre um ataque, quer entender um pouco mais, quer vir para esse mercado, vem para cá, o Defense Learning é para você. Eu sou o Daniel Barbosa, gerente de Growth aqui da Defense e hoje eu tenho o prazer de receber um cara ilustre, um cara sensacional. Não? Não, Não? bondade sua. Vontade minha? Marcão, Marcos Castro, CSO da ViperX. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pelo chamado aqui. É o chamado, um chamado à aventura, né? Uma jornada do Hum, herói. Maravilha. Marcão, firewall. A gente precisa explicar para as pessoas que estão chegando agora no mundo da cibersegurança o que que é um firewall. Então, vamos para os básicos. O que que é um firewall, cara, que todo mundo sempre tanto fala? Faz sentido essa analogia do porteiro da sua rede? faz, faz sim, porque vamos pensar que o porteiro é o cara que controla ali, pessoa que controla quem deveria ou não entrar ali dentro do ambiente controlado, né, que seria ali o seu condomínio. Então, pensando que ele vai saber quem que mora ali, quem que não mora, quem deveria entrar, quem não deveria entrar, então ele é justamente quem faz esse tipo de controle. Então, ele vai saber quem deveria entrar, morador, versus quem está visitando ali, né? Quem Vai fazer teria um esse acesso. filtro, né? Exatamente. Então a ideia é que ele faça esse controle e que não passe qualquer um, né? Então ele evita que pessoas que não estejam dentro do controle ali do porteiro ali, né, que poderia entrar ali no condomínio, que possam entrar ali sem ter a autorização. Então a ideia é que justamente ele faça esse controle de quem tem esse poder ali da lista, né, de quem pode ou não entrar. Então é justamente essa ideia do Faro. Então, eu controlo quem eu sei que deveria entrar no meu ambiente que é seguro. E todo computador ele vem com firewall ou não necessariamente? Não necessariamente, mas é fácil hoje ter essa função, porque elas vêm junto ali, junto com sistemas operacionais, quando a gente fala isso de um usuário residencial. Né? Então, sim, assim, hoje em dia é mais fácil você ter sistemas operacionais modernos com essa função embutida ali dentro do sistema operacional. Mas não é um must. Né? Você tem sistemas operacionais aí que você não tem essa função ali embutida. Então, embora seja uma coisa que hoje em dia todo mundo tenha acesso, né? Um acesso mais fácil do que há pouco tempo atrás, ali, alguns anos atrás, não é todo mundo que sabe que aquilo ali está embutido ali dentro dos sistemas mais modernos. Né? Mas sim, hoje em dia é mais fácil você ter aquilo embutido aí nos sistemas de uma forma que você tenha algum tipo de controle ao que você permite entrar dentro do seu ambiente que é controlado. E para uma empresa que está começando essa sua jornada na cibersegurança, que precisa se proteger de algum tipo de sistema, evitar algum bloqueio, alguma pausa em operação, o firewall ele está numa camada talvez mais básica, né? Sim. Num ponto mais básico, mas Uhum. para quem está iniciando essa jornada da cibersegurança, o firewall, o quão importante é você ter minimamente um bem configurado? Tá. Quando a gente fala de proteção, a gente sempre fala de proteções em camadas, né? Então, é sempre uma camada que ela vê ali uma parte que é mais grosseira, né? Que é mais abrangente ali e vai passando por um controle mais fino, né? Então, o firewall seria essa camada mais de fora ali que vê essa parte mais grosseira ali, né? Tenta pegar aquilo que é mais óbvio, né? Então, nesse ponto, assim, o firewall seria a primeira camada de proteção do seu ambiente corporativo. Então, sim, assim, ele é um cara que ele vai tirar ali o grosso. Vai tirar todos os seus problemas? Não, obviamente não. Por isso que a gente fala de proteção em camada.
São várias camadas ali que fazem a proteção até o seu core business ali. Então, o firewall, ele é uma função que vai tirar ali a base do que é conhecido como vulnerabilidade ou como problemas aí que possam ser explorados aí pelos hackers. E é uma camada hoje que é razoavelmente acessível, sim, embora eh, tenha diferença entre firewalls pessoais e firewalls É, isso, corporativos, né? exatamente isso que eu ia te perguntar. Quais são os tipos de firewalls? Você tem, você não, os firewalls você tem alguns tipos. Você tem firewalls específicos para aplicação web, por exemplo, que chama de WAF, né? Web Application Firewall. Você tem firewalls de rede, né? Que são os network firewalls. Você tem firewalls de máquinas, que são firewalls que estão instalados aí dentro do sistema operacional. Então, tudo depende de onde você coloca ele na rede. Então, o firewall web, por exemplo, ele vai proteger só a aplicação web. Então, é um firewall de camada 7, então ele enxerga até a aplicação. É diferente de um firewall de rede, né, que ele enxerga ali até a camada 3, que é rede, 4, talvez, dependendo do tipo do firewall. E alguns firewalls enxergam até a aplicação. Aí são firewalls aí que você coloca ali na borda da rede para poder fazer algum tipo de proteção. Não necessariamente firewalls que vão fazer a parte de proteção web. E aí os firewalls pessoais, você pode ter dentro do seu celular, você pode ter dentro do seu computador, que aí eles fazem uma proteção mais específica para aquele sistema operacional. Então não são firewalls que vão enxergar tudo aquilo que um firewall de borda de uma empresa enxerga, ou tudo aquilo que um firewall de aplicação, na verdade, que já tem uma outra função, ele enxerga. Então, você tem tipos diferentes para funções diferentes, com performances diferentes. Então, mesmo que você fale ali de firewall de rede, por exemplo, você pode ter um firewall de rede que é um pouco mais básico, que para uma empresa menor, até um firewall de borda ali que vai ser específico para data center, para uma empresa maior, enfim, aí depende do uso. E, e hoje, por que que ele faz parte, vamos pensar em alguma estratégia um pouquinho mais complexa de cyber? Ele pode fazer parte dessa estratégia? Ele é como se fosse ali, como a gente está falando dessa proteção de perímetro de uma primeira fase. Hoje ele faz parte também dessas defesas ah, mais complexas? Sim, ele faz, porque, assim, primeiro porque é uma função, assim, que ele pega muita parte mais básica. Então, assim, eles basicamente, assim, tem firewalls que são chamados de stateful, que são firewalls que eles sabem o estado da conexão. Então, imagina que pegando uma conexão TCP interna, TCP, eu tenho uma questão de saber o estado da conexão de quem abre, né, de Uhum. dentro ou de fora. E o Fire Stateful, ele sabe que ele pode abrir uma resposta de fora a partir do momento que essa conexão ela saiu de dentro. Tá? Então ele mantém o estado, por isso que é stateful. Né? Então, se eu sei que essa conexão começou de dentro e o que vier de fora é uma resposta do que veio de dentro, eu deixo passar. Então isso é um firewall stateful. Eu tenho firewalls stateless, que são basicamente listas de acesso. Então eu não mantenho o estado. Então eu tenho uma lista de acesso em um roteador, por exemplo. Enfim, eu permito aquela origem para aquele destino. É uma regra. É uma regra. Isso é um firewall stateless. Ele não mantém estado. Então isso também é um firewall. Então eu permito que aquela origem comunique com aquele destino, independente de eu já ter ou não uma comunicação ativa. A diferença entre um e outro, por exemplo, é que o stateless, eu não preciso de uma regra específica para permitir a comunicação. Se eu sei que ela veio de dentro para algo de fora, eu vou permitir o retorno. Agora, se aquela comunicação ela nunca existiu, eu não permito. Nem que seja de dentro ou de fora, a menos que seja em resposta a alguma coisa. Então, esses firewalls de borda de empresas, eles são, em geral, stateful. Né? Então, eles permitem que, por exemplo, o ambiente A comunique com o ambiente B, desde que essa comunicação ela tenha partido de um sentido e eu veja a resposta. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de um ambiente web, que eu tenho ali a minha página web exposta num segmento meu de rede. Né? Então, se aquela resposta
ela vai do servidor para o cliente web em decorrência de uma chamada, ok. Agora, imagina que alguém invadiu esse servidor web, né? Ele está num segmento da rede, e eu tenho a minha rede interna. Então, eu nunca vou deixar essa rede web chamar a minha rede interna como início de conexão, porque ele não vai deixar, né? Porque não é uma resposta da minha rede interna para esse servidor web. Então, o firewall ele serve justamente para permitir coisas que aconteçam entre segmentos diferentes ali, desde que eu permita. De forma que eu não tenha que ter regra para tudo aquilo que aconteça, né? Se for em resposta a uma conexão, entendeu? Então, Entendi. assim, eu uso o firewall como uma forma de proteger os meus sistemas de conexões não solicitadas. Perfeito. Então, por isso que essa analogia com o porteiro ela cabe muito bem. São Sim. as regras que você cria para entrada e E saída de um saída, condomínio. exato. Então, você ter um firewall bem configurado é como se fosse aquele porteiro que é um cara educado e principalmente um cara muito atento. É mais ou menos por Exato. aí? Porque imagina, né, alguém que entra no seu condomínio, se eu vejo quem está entrando, essa pessoa que entra, ela tem que sair. Sim, Então, se essa pessoa simplesmente saiu, eu não vi ali ela entrando, alguma coisa está errada. sim, Então, é justamente isso. Então, o porteiro ele tem que estar atento ali ao que está acontecendo, tanto para quem entra quanto para quem sai. Então, se eu tenho ali uma pessoa que saiu, mas eu não vi entrando, é estranho. Pode ter entrado no porta-mala do carro, né, sequestrado alguém, enfim, e está saindo. Pô, peraí, se eu não vi entrando, como é que ele está saindo? sim. E a mesma coisa para entrada, né? Então, eu sei quem é que está entrando dentro do meu condomínio, então se eu não tenho essa lista de permissão, eu não tenho por que permitir aquela entrada. Então, eu vou negar até que eu saiba se aquela pessoa que está entrando dentro do condomínio, ela deveria ou não entrar, né? Então, é justamente esse paralelo. Então, se eu tenho essas listas de quem pode entrar ou quem pode sair, ok. Mas se eu não tenho, eu tenho que verificar o que está acontecendo. Alertar e falar, bom, quem que é Uhum, você? Maravilha. exatamente. Bom, então a próxima vez que você ouvir falar em firewall, você já sabe como entender mais ou menos do que a gente está falando. Marcão, obrigado, bem-vindo ao Defense Learning e a gente se encontra Obrigado. numa próxima, né? Obrigado pela oportunidade e vamos para a próxima. E como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Bom, no LinkedIn, como CSO da ViperX, Marcos Castro, e qualquer coisa, só me mandar uma mensagem. Maravilha, pessoal. Bom, esse foi o Defense Learning de hoje e a gente se encontra numa próxima. Obrigado. Obrigado.